Bom, eu quero me apresentar. Eu sou Edivaldo de Oliveira, sou CEO, fundador da Brasker. A Brasker é uma empresa que iniciou, né, há 20 anos, há mais de 20 anos, com serviços de contabilidade, e ao longo do tempo a gente veio inovando, sempre buscando melhorar, investindo em tecnologia. E hoje a Braskem é uma empresa que tem um leque de soluções focado em ajudar no desenvolvimento das empresas. Então, hoje nós temos, ao longo do tempo, nós acabamos desenvolvendo a nossa própria tecnologia, hoje nós temos nosso próprio time de desenvolvimento, que nos ajuda melhorar os nossos processos, deixar as rotinas mais automatizadas, para que a gente consiga fazer uma entrega mais rápida, para que a gente consiga dar mais clareza nas informações que a gente entrega e os gestores consigam tomar decisões melhores. Então, hoje a gente não tem mais só a contabilidade na Braskem, mas nós também ajudamos os nossos clientes nas áreas do financeiro, nós ajudamos a organizar, estruturar uma área financeira de uma empresa. Para aqueles que estão lá com desafios na operação também, a gente opera o financeiro, fazemos desde agendamentos de pagamentos, os lançamentos, as classificações, para a gente conseguir ali entregar, né, mostrar se a empresa está dando resultado, se a empresa está dando prejuízo, está dando lucro, como é que está a geração de caixa da empresa, como está sendo utilizado o caixa da empresa, se as atividades da operação da empresa está conseguindo gerar caixa suficiente para os investimentos que a empresa está fazendo, para pagar os financiamentos, enfim, nós temos soluções também na área de planejamento, para ajudar os gestores a serem mais estratégicos, a olhar para frente, analisarem, né, entenderem, terem clareza de onde quer chegar. Então, a gente ajuda os empresários a desenhar esse processo, tudo isso focado no desenvolvimento dos nossos clientes. Então, a Brasker, o que a gente quer aqui é não só atender o fisco, prestar contas para o fisco, mas a gente quer fazer um trabalho que venha ajudar no desenvolvimento cada vez mais dos nossos clientes. E é nesse sentido que eu introduzo aqui o assunto da reforma tributária. O olhar que eu quero trazer para vocês aqui não é só aquele olhar de como atender o fisco, mas como olhar isso de uma forma estratégica para que vocês possam aproveitar a reforma tributária como algo que venha ou gerar, ou aproveitar algum benefício que ela venha conceder para o segmento de vocês, ou minimizar, né, o aumento da carga tributária, porque todos sabem que a reforma aprovada, ela vai aumentar a carga tributária, infelizmente. Há anos a gente pede uma reforma tributária que viesse, além de melhorar, organizar os nossos processos, que também viesse, que reduzisse a carga tributária do Brasil, mas infelizmente isso não aconteceu. A reforma tributária, ela aumentou a tributação das empresas brasileiras. Então, agora a gente precisa fazer um trabalho estratégico para entender o impacto disso em cada um dos nossos negócios, para que a gente pague o mínimo possível e não deixe inviabilizar o nosso negócio. Então, empresas aí que, por exemplo, dependem de algum benefício fiscal, então precisa de, principalmente essas, precisa de muita atenção. Empresas de serviço, empresas aí da área de engenharia, empresas que fornecem para as indústrias manutenções, que a gente, que é um dos principais focos aqui da Braskem, né? A gente atende muito empresas desse segmento que fornecem para a indústria. Esses segmentos de serviços serão muito impactados. Por quê? Simples. Esses segmentos, os maiores custos são de pessoas, e pessoas não gera crédito nessa nova modalidade. Então, é um tipo de segmento, é um segmento, um tipo de negócio que a gente vai ter que dar uma atenção especial, né, nesse novo formato aí da reforma. Bom,
eu quero começar mostrando o seguinte, por que que esse assunto é urgente para os empresários? Primeiro, porque isso vai trazer um impacto direto, né, no fluxo de caixa das empresas, vai trazer um impacto na precificação e, consequentemente, na competitividade dessas empresas. Por que na precificação? Porque vai mudar as regras tributárias. Então, aquele preço que você tem hoje lá, firmado com o seu cliente, ele vai ter que ser revisto, né? A gente vai ter que atualizar aí as planilhas de precificação de vocês, ajudar vocês nesse processo, e avaliar, né, se esse preço vai ter que mudar e vai ter que chegar para esses clientes e fazer uma renegociação. Então, pensa, hoje chegar para o seu cliente aí, principalmente, né, os nossos clientes que prestam serviços para empresas grandes, não é fácil chegar lá para o seu cliente e ficar renegociando. Então, o primeiro passo é isso, tem que melhorar, resolver essa precificação. E à medida que você mexe no preço, isso pode impactar também no seu fluxo de caixa. E o fluxo de caixa também, ele pode ser impactado muito por causa da dinâmica agora, né, do pagamento dos impostos. Então, eu vou estar explicando para vocês, por exemplo, de uma das modalidades, né, agora de pagamento de tributo, chamada de split payment, que o pagamento ele já vai ser debitado ali na hora que o cliente efetuar o pagamento para vocês, né? Já vai ser feito um split, o que é do governo vai para o governo, e o que é de vocês vai para vocês, e por que isso pode impactar no fluxo de caixa da empresa? Porque eu vou estar explicando para vocês agora, na hora de pagar o imposto vai ser apurado o crédito, né, das suas compras, dos seus insumos. Então, se porventura o seu fornecedor não pagou o imposto, na hora que você receber o seu cliente, vai haver ali o cálculo, né, a apuração do tributo com base no documento fiscal emitido, mas não vai ser encontrado crédito. Então, você vai ter que pagar um imposto maior, porque o seu fornecedor não pagou o imposto e você não pôde aproveitar o crédito na hora de pagar o seu imposto. Então, gente, vai ter uma mudança na dinâmica aí, na organização, na escolha de fornecedores enorme, porque isso vai impactar diretamente, né, na questão vai impactar diretamente aí no seu fluxo de caixa. Então, se você não obtém créditos, se o seu fornecedor não recolheu o imposto na hora que vendeu para você, isso vai impactar no seu fluxo de caixa, porque o seu imposto vai sair por completo na hora que o seu cliente efetuar o pagamento para você, e, consequentemente, né, a sua conta vai ficar maior. Também, nós vamos ter aí a questão do prazo, né, porque é o seguinte, haverá um período de transição de 2026 até 2033. Entretanto, muito da reforma tributária, ela já começou. Então, nós já temos aí os sistemas sendo preparados, nós temos, por exemplo, as empresas de tecnologia já testando a emissão de notas fiscais, já começou agora a partir do dia 1º de julho, porque novos campos foram adicionados, então o processo de emissão de nota fiscal vai exigir mais informação, e então vai exigir aí uma série de ajustes, configurações, testes, e a gente não pode deixar chegar ao final do ano para fazer isso, porque senão a gente não vai dar conta. Então, a gente tem que aproveitar esse semestre para organizar, né, organizar o nosso financeiro, empresas que não faz conciliação passar a fazer, porque há muito dos vínculos, né, dos recebimentos com as notas fiscais é um processo de conciliação, então, empresas que não têm essa cultura, essa organização financeira tem que passar a ter. Então, a gente tem aí um período pequeno para a gente se organizar, né, para começar o ano de 2026 atendendo, né, já muito do que já vai entrar em vigor a partir de 2026. E também tem uma certa complexidade, né, como é algo novo, como vai exigir muitas mudanças, então vocês sabem que mudanças, quando acontece,
conserta uma coisa, atrapalha outra, e como vai envolver muitas tecnologias que a gente utiliza, então pode esperar aí algumas dores de cabeça, então é por isso que a gente não pode deixar para a última hora. Então, por isso que eu quero colocar esse senso de urgência aqui para todos os empresários, todos os gestores que estão aqui hoje participando com a gente, porque não é só porque eu estou aqui fazendo medo em vocês, não, é porque, gente, de fato. É por isso que nós mergulhamos nesse assunto e a gente entende que as empresas que vão sair na frente, empresas que vão conseguir sobreviver, empresas que vão conseguir continuar viáveis, são essas que vão prestar atenção, porque as coisas estão mudando de uma forma radical, totalmente. Bom, só contextualizando aqui, é a maior mudança, né, no nosso sistema tributário e há décadas. Nós já temos a Lei Complementar 214 em fase de regulamentação, então, hoje, muitas coisas, gente, da reforma tributária ainda não estão 100% definido. Por exemplo, as alíquotas, a gente estima, né, que vai ser em torno de 28%, mas ainda não está fechada, a gente ainda não tem, porque ainda está faltando algumas questões para saírem ainda, como, por exemplo, a regulamentação. Só que a gente não pode ficar esperando sair 100% para começar a nos preparar com o que já tem aprovado, até porque a lei já está aprovada, a lei da reforma, não tem volta, já tem muitas coisas já funcionando, principalmente da parte de processos, tecnologias, e então, o que que acontece? A gente já tem que trabalhar com o que já foi aprovado, com o que já está disponível. Entretanto, ainda falta algumas coisas para serem esclarecidas, para serem regulamentadas, e à medida que isso for saindo até o final do ano, nós vamos atualizar vocês. A gente quer utilizar o Brasker Talks para deixar vocês bem atualizados. E eu quero começar falando para vocês, mostrando o seguinte, que com a reforma tributária, nasceram 3 novos impostos, né? Foram criados 3 novos impostos. E só para vocês entenderem, assim, daquela complexidade que eu falei lá atrás, como que no Brasil essa parte tributária é complexa, a intenção da reforma era criar um modelo baseado no IVA, que é um imposto sobre valor agregado, ou seja, você pega vários impostos e substitui por um único imposto. E esse único imposto substituiria o PIS, a COFINS, o IPI, o ISS e o ICMS, ou seja, os impostos sobre o consumo. Lembrando que esses novos impostos não vão substituir todos os impostos que vocês pagam. Por exemplo, o imposto de renda continua normalmente, a contribuição social continua normalmente. Então, o imposto sobre o consumo, a intenção inicial era que ele fosse substituído por um único imposto. Mas aí houve um desentendimento, porque os estados e municípios não querem deixar os recursos irem para a União, para depois pegar esse valor de volta, enfim. E aí, para viabilizar a reforma, criaram o IVA dual, ou seja, o IVA dividido, né? Então, criaram o IBS, que é o imposto ali que vai ser direcionado para os estados e municípios, e criaram o CBS, que é o imposto que vai para a União. E aí cada um fica com o seu e está tudo bem, viabilizou, ou seja, já criou, já começou aí a criar uma certa complexidade. E aí resolveram ainda criar um terceiro, que é o imposto seletivo, que é o imposto que eles estão chamando que tem a intenção de regulamentar e de tentar minimizar, né, algumas atividades que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, cigarro. Então, cigarro vai ter um imposto a mais, porque o governo tem intenção de
de aumentar a carga tributária desses segmentos que ele entende que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E aí, ou seja, temos mais um imposto aí. Então, aí saímos de 5, estamos em 3. E daqui a pouco pode surgir mais, né? Porque é sempre assim. Mas esses são os novos tributos que vão substituir aí alguns dos principais tributos das empresas brasileiras. E lembrando que isso aqui não é só para a empresa A ou B, para a empresa pequenininha ou para a empresa grandona, é para todo tipo de empresa, ok? Bom, mas essa reforma, e isso eu fiz questão de trazer aqui também para mostrar aqui para os empresários, né? Como eu disse, a intenção aqui é trazer os pontos estratégicos para falar, mostrar para os empresários que estão participando aqui com a gente, os pontos principais que eles precisam ter conhecimento, até mesmo para direcionar aí vocês nos próximos passos, para vocês direcionar as equipes de vocês para aprenderem mais sobre o assunto, para implementar isso dentro da empresa. Mas, enfim, a reforma, gente, ela veio com um princípio chamado princípio da neutralidade, que se ele for seguido mesmo, né, como a lei determina, significa que um tributo ele não vai poder interferir nas decisões econômicas de uma empresa, de onde ela vai se instalar. Então, uma empresa, com o princípio da neutralidade, se uma empresa se instala no Espírito Santo, no Rio, São Paulo, no Ceará, enfim, qualquer estado ou município, não pode ser pelo tributo. Esse princípio da neutralidade, ele veio para fazer o seguinte: não existe mais carga tributária de acordo com a região que você está. Ela é igual para todas, em qualquer lugar do Brasil. Você vai escolher onde colocar sua empresa por outras razões, porque pode ser que o município tenha uma logística melhor, você tenha ali algum tipo de eficiência operacional que o outro município não tenha, ou que você encontre mão de obra mais preparada, ou seja, o que a intenção aqui da reforma é estimular que os estados e municípios sejam eficientes para atrair empresas, mas não pelo imposto. Então, esses benefícios, inclusive o Espírito Santo, aonde a Braskem está sediada hoje, vai ser muito impactado, porque aqui no nosso estado, por exemplo, nós temos muitos benefícios fiscais, né? A gente ajuda aqui os nossos clientes a reduzirem muito a carga tributária, utilizando alguns benefícios, como Compete, como Sudene e outros, né, que a gente tem disponíveis aqui no Espírito Santo. E isso vai acabar. Então, esse princípio da neutralidade tem esse objetivo. Independente do município ou do estado que você colocar a sua empresa, o imposto ele vai ser igual. Como eu disse para vocês, a reforma ela foi baseada, né, no modelo IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês para mostrar o seguinte: o que isso significa? E isso é muito interessante, tá? Esse modelo, eu gosto desse modelo. Eu tenho uma crítica em relação à reforma, em relação a terem aproveitado para aumentar a carga tributária dela. Mas esse modelo do IVA, ele é interessante. Por quê? Porque, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo, se você, por exemplo, fez uma compra de 100 mil reais de insumo, e aí você foi lá e vendeu o seu produto ou serviço por 150 mil. Então, no modelo atual, você vai lá, calcula sobre esses 150 mil, né? E faz o pagamento aí, né? Utilizando, né? Aí você pode até ali aproveitar créditos de alguns insumos e tudo mais, mas no modelo do IVA, esse modelo o aproveitamento do crédito, ele é muito mais amplo. Então, o que acontece? Nesse modelo do IVA, o imposto ele é calculado por fora, enquanto que o modelo que a gente tem hoje, ele é por dentro. Então, hoje, quando você chega lá
no seu preço, por exemplo, de 150 mil, ele já está incluindo impostos. Nesse novo modelo, você vai chegar no seu preço de venda, no preço do seu serviço, 150 mil, mas na hora do pagamento vai ser adicionado o imposto. Então, vai ficar muito transparente o que é IBS e CBS, porque ele vai ser aplicado por fora. Bom, e da mesma forma que na hora que você vender o imposto vai ser aplicado por fora, na hora que você comprar, da mesma forma. Então, você foi lá e comprou por 100, então, quando você pedir um orçamento para alguma empresa, eles vão te passar lá 100 mil, por exemplo. Mas na hora de pagar vai custar, se vier mesmo a alíquota de 28%, vai dar lá 128 mil. Por quê? Porque 100 mil mais 28%, o total que você vai ter que pagar para o seu fornecedor, incluindo lá o valor dos impostos. Beleza. Nesse modelo do IVA, você pega esses 28 mil, na hora de calcular o que você vai pagar para o fisco, você vai pagar somente sobre o valor agregado, ou seja, o seu valor destacado lá na nota foi 42 mil. Então, você vai pegar os 42 mil, menos os 28 mil, que o seu fornecedor já pagou, e vai pagar somente sobre a diferença. Então, nesse modelo do IVA, não vai existir aquele modelo, aquela questão que a gente não gosta, que é imposto sobre imposto. O outro já pagou imposto, aí eu venho, pago de novo e vai. Então, não vai mais existir isso nesse modelo do IBS-CBS, porque nesse modelo do IVA, você só paga o imposto sobre o valor agregado. Então, tem aí vantagens nesse modelo. O que você precisa ficar atento é o seguinte, e aqui já serve de dicas, de direcionamento aí para vocês. Essa conta, na hora que ela for feita ali, você não vai poder utilizar esse crédito se esses seus fornecedores não efetuou o pagamento desse imposto. Por isso que agora, nesse novo modelo tributário, você vai ter opção, inclusive, de efetuar o pagamento desse imposto. Ao invés de você pagar aqui para o seu fornecedor, se você quiser pagar os 100 mil para ele, o imposto separado, você vai poder fazer, para garantir que o imposto vai ser recolhido, e você vai poder ter o crédito, e não ficar sobre o risco de pagou lá o total para o seu fornecedor, 128 mil, ele ficou com a parte dele, não pagou o governo, e você não consegue aproveitar esse crédito de 28 mil. Então, ou seja, gera aí mais um controle, mais uma necessidade de organização sua para ficar em cima, olhando para não perder nenhum crédito. Porque, olha, pessoal, se vocês perderem algum desses créditos aqui, a conta ela vai ficar muito alta. Só de imposto da parte do consumo vai ser, em média, 28%. Então, é muita coisa. Outra coisa, né, que a reforma trouxe, e que eu quis trazer aqui para vocês terem conhecimento, é de que agora o imposto vai ser sempre vai ser sempre direcionado para o destino. Então, eu trouxe aqui até um exemplo, uma empresa no Espírito Santo, que vende uma máquina lá para o Paraná. No modelo atual, os dois estados acabam ali ganhando um pouquinho. No modelo novo, agora com a reforma tributária, toda essa arrecadação vai para o estado do Paraná. Então, a fábrica está aqui, a produção aconteceu aqui, tudo aqui. Mas, se você está vendendo para o Paraná, o imposto vai para o Paraná. Então, isso impacta também muito na estrutura aí, hoje, nas estratégias das empresas, né? Nas estratégias, porque dos municípios também, principalmente, né, dos municípios, dos estados, né, com as suas arrecadações, já que aqueles municípios, estados que têm mais consumidores tendem a ter uma arrecadação maior. Então, esse é o novo modelo, e aí é claro que está todo mundo aí se reorganizando, estados e municípios, mas também as empresas, que estão todos sendo impactados.
Um segundo exemplo que eu trouxe aqui, que é muito comum, vocês visualizam muito aí no dia a dia, principalmente que os nossos clientes que fornecem para a indústria, é o seguinte, por exemplo, hoje nós temos municípios que o ISS é 2%, e às vezes ele está fornecendo para um município que o ISS é 5%. Mas como é um tipo de serviço que a lei complementar definiu que ele é devido a onde a empresa está estabelecida, na origem, o imposto fica na origem, então paga-se menos imposto, 2%. Com essa reforma tributária, acaba isso, não existe mais isso. Então, é o seguinte, uma empresa de manutenção industrial que ela está no município e prestou serviço no outro, o imposto vai ser devido naquele município onde ela realizou o serviço. Empresas, aqui na Braskem, a gente tem muito também empresas de consultorias, tecnologias, né? Então, se você, vamos pegar aqui, está sediado em São Paulo, nós temos aqui clientes que estão em São Paulo, e prestam uma consultoria para uma empresa no Espírito Santo, para o imposto vai ser devido ao Espírito Santo. Se você tem igual nossos clientes aqui, que são plataformas, tecnologia, na hora que vai ali, né, gerou ali os documentos fiscais para os seus clientes espalhados pelo Brasil, os impostos vão ser direcionados para cada um dos municípios aonde o serviço foi prestado, né? Então, acaba, por um lado é bom, porque acaba hoje com os problemas que a gente tem vários clientes com desafios aí, prefeituras questionando entre si, pela lei a gente entende que o ISS tem que ir para a prefeitura B, mas a prefeitura A também entende que tem que ir para ela, enfim, fica aquela briga, né? Então, é outro detalhe aí outra mudança que vai acontecer com a reforma. E eu trouxe também esse ponto, né, do crédito financeiro amplo para mostrar o seguinte, que agora, gente, você vai poder aproveitar créditos de muito mais coisas. Antes, eram algumas coisas que, para as empresas que já apuravam ali pelo regime normal, né, de imposto, algumas coisas te gerava crédito. Agora, não. Agora, tudo que você adquirir de bens e serviços vai te gerar crédito. Eu vou dar um exemplo simples, básico. Não tem aquela tarifa financeira que você paga para o banco? Aquela tarifa financeira vai gerar, aquela tarifa de manutenção de conta, ela vai gerar ali créditos na hora de você pagar o imposto. Então, por que que eu vejo que a reforma tributária é muito sobre organização? E por isso que a gente vai bater muito nessa tecla com vocês a partir de agora. Por quê? Porque se você não se organizar para obter os documentos corretos dos seus fornecedores, acompanhar se eles estão fazendo os devidos recolhimentos, você não vai conseguir aproveitar crédito de tudo. E, consequentemente, a sua conta vai ficar mais alta. E, consequentemente, você pode deixar de ser competitivo. Então, tá vendo que detalhes agora vão fazer muito mais diferença e antes isso não era observado, né? Não precisava, não fazia sentido e agora vai fazer sentido. Então, o crédito financeiro agora para você aproveitar lá na apuração do seu imposto é muito mais amplo, vai contemplar aí todos os bens e serviços. Outra curiosidade interessante, né, que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte, a forma de pagamento dos tributos. Eu já antecipei ali para vocês. Hoje, no modelo atual, como que funciona? Nós vamos lá, emitimos a nota fiscal para o nosso cliente, depois a contabilidade pega essas notas, faz uma análise, né, confere e tal, e faz a apuração, e esse imposto vai e aí, vocês vão receber uma guia, vocês recebem uma guia para fazer esse pagamento X dias depois. Agora está mudando.
Por quê? Para começar, o imposto, ele vai ser já compensado com os créditos ali, uma forma de você pagar os seus impostos é compensando com os créditos que você possui. A outra forma é você pagar pelo contribuinte, ou seja, eu fiz a compra e eu já pago o imposto, né, daquele que eu estou, que eu já estou, eu já pago, eu estou fazendo uma compra e para garantir, caso eu não tenha muita confiança naquele fornecedor, eu já vou lá e já faço o pagamento, né, do imposto dele, do IBS e CBS, para garantir que eu vou poder aproveitar esse crédito. Eu tenho um modelo do split payment, que para mim esse é o mais inovador aí da reforma, que funciona da seguinte forma. Só para explicar a palavra, né? Split é divisão, payment, pagamento, ou seja, divisão de pagamento. Resumindo, é o seguinte: na hora que você recebe, você emite uma nota para o seu cliente. Na hora que o seu cliente efetuar esse pagamento por algum meio de pagamento digital, tipo bancário, maquininha de cartão, algo do tipo, a parte que é da sua empresa vai para a sua empresa e a parte que é de imposto devido já vai para o fisco. Então, naquele momento, né, já tem ali uma apuração super rápida, olhando o seu documento fiscal, destacou que aquele recebimento ele X reais é imposto, ele já vai lá, olha o que você tem de créditos e abate e já retém ali e já vai faz o split para o governo. Ou seja, é claro que isso aqui vai depender de muita tecnologia, mas pelo que a gente está acompanhando dos avanços da Receita, eu vejo que vai ser perfeitamente possível. E é uma modalidade muito inovadora, onde o fisco já vai ficar com a parte dele ali no ato do recebimento. Ah, mas como que o fisco vai conseguir fazer isso? O cliente está me pagando. É porque agora, gente, vai existir um vínculo do pagamento com o documento fiscal. Então, é um ajuste que está sendo feito aí no sistema, os sistemas já estão sendo preparados para isso. Na hora que você for pagar um cliente, um fornecedor seu, ali já vai ter os dados vinculados, eu estou fazendo esse pagamento referente ao documento fiscal número tal. Então, tudo tem que estar vinculado. Então, essa é uma forma aí inovadora. O tributo também ele pode ser recolhido pelo adquirente, quem está adquirindo, pelo responsável, pelo próprio responsável do imposto, enfim. Então, aquelas triangulações, né? Agora, a forma de pagar o tributo não é mais apenas da empresa que emitiu o documento fiscal. Então, isso por quê? O governo ele criou aí formas de estar melhorando, aperfeiçoando a forma de receber esses tributos, e então não é mais só dependendo de você, da gente, como contabilidade, fazer a apuração da guia e mandar o imposto para você pagar. Não é mais só essa possibilidade. Outro tópico que eu trouxe aqui, e essa sim traz muitas preocupações, aqui eu quero que vocês prestem muita atenção nesse ponto aqui, tá? Sobre esse item que veio na reforma tributária. Existem três incisos lá na lei que aprovou a reforma tributária, que criou um tal de receita presumida. Isso, gente, veio muito pelo seguinte: o governo aproveitou, né, que com todos os aprendizados que já vem tendo ao longo dos anos, aonde as empresas, aonde que são os pontos, né, que realmente ali aparecem nos números de possíveis sonegações, e o governo criou agora uma forma
que eu acho que, assim, na minha visão, vai ser muito eficiente em termos de fiscalização e arrecadação. Então, por exemplo, a, a partir agora da reforma, o fisco vai identificar alguns indícios de irregularidade e ele já vai presumir que houve uma receita não declarada. E aí, em seguida, o ônus da prova é do contribuinte. O contribuinte vai ou não comprovar se realmente ele omitiu ou não receita. Qual a diferença do processo atual? Hoje, se o fisco encontra uma irregularidade na sua empresa, ele te autua, você vai receber aí um auto de infração, e você vai ter todo um prazo ali para se defender, para explicar para o fisco, né, apresentar ali sua defesa, explicando o que é que aconteceu, não, aconteceu isso, está certo, e você vai lá, e aí, beleza, no final vai ter um resultado, o fisco, não, beleza, realmente você está certo, então não vou desconsiderar aqui o auto. E vai ter situações que o fisco foi lá, autuou, você não conseguiu comprovar, e depois, né, do devido processo ali legal, você vai lá e paga, né? Aí gera a obrigação de você pagar o imposto. Agora, gente, está mudando isso. Agora, quando a Receita identificar uma irregularidade, ela não vai abrir um auto de infração para iniciar um processo, não. Ela já vai presumir que aquilo ali é uma receita. E aí você vai lá e prova ou não se aquela receita não declarada é ou não a receita. E aí eu trouxe aqui do lado alguns exemplos que a gente vê muito acontecendo. Então, por exemplo, uma situação comum que a gente vê nos balanços aí de algumas empresas. Saldo em caixa incompatível. Então, a empresa que tá lá toda tecnológica e tá lá que nunca movimenta dinheiro, nunca tem razão para movimentar dinheiro no caixa, e tá lá com dinheiro em caixa. Aí, quando eu estou falando aqui a palavra caixa, eu estou falando de dinheiro na gaveta, eu não estou falando de dinheiro caixa disponível em bancos, estou falando caixa no bolso, na gaveta, em dinheiro em mãos. Aí você está lá declarando que tem dinheiro em caixa de, sei lá, 50, 100 mil, 200 mil reais. A Receita olha e fala assim, não faz sentido para essa empresa, é incompatível. Ela pega e automaticamente já presume isso como uma receita. E aí você tem que pagar IBS, CBS em cima disso. Outra questão, ativo oculto. O que é ativo oculto? Às vezes a empresa não tira nota de tudo que vende, ela não tem caixa para fazer a compra de uma máquina lá. Se colocar a máquina, se contabilizar a máquina comprada, pronto, fura o caixa dela. Aí ela deixa lá, não contabiliza a nota. Pronto, vai ser um ativo ali oculto, que não está registrado, mas ele existe. Aí tem, por exemplo, valores que entrou na conta bancária sem comprovação. Então, tipo assim, sua conta bancária entrou lá um Pix e você não vinculou com o documento fiscal. Então, a receita está lá de bobeira, entrou e você não vinculou com o documento fiscal, ou seja, com a nota fiscal. Pronto, a receita pode ir lá e presumir que aquilo é uma receita e você vai ter que tributar aquele valor. Ou obrigações no passivo liquidado. Lembra o exemplo da máquina? Tem gente que vai lá, não tem caixa, se colocar que a máquina foi paga, o caixa vira, fica negativo. Aí o que eles fazem? Lança a máquina e deixa a máquina em aberto lá no contas a pagar. Não liquida. Aí, se a Receita identifica isso, também presunção. Então, aqui só são alguns exemplos, mas existe 3 incisos que tratam dessa questão e a gente tem que tomar muito cuidado aqui para frente com recursos que entram na conta, principalmente, e que não são receitas. Tem que fazer o processo certinho para não ter problema, porque senão vai ter um desgaste muito grande da Receita presumindo a receita e a gente tendo que ficar ali fazendo defesa,
explicando, e determinadas situações é difícil de explicar. Então, esse item, para mim, da reforma, é um item que traz algumas preocupações, e também demonstra que a gente vai precisar de muita organização. Tudo que movimentar tem que corretamente ser registrado, corretamente ser conciliado, corretamente ser vinculado com o documento fiscal, para não gerar dúvidas e, consequentemente, a Receita vir a presumir. E lembrando que isso, gente, vai ser tudo automático, tá? Dificilmente um auditor humano vai lá fazer isso. Não, isso vai ser feito de forma via sistema automático. Hoje a Receita já faz cruzamento de informações, eles têm muita inteligência para analisar os dados, né, de uma empresa. Agora eu quero falar para vocês, que o tempo, infelizmente, está indo embora, eu quero mostrar para vocês um pouco dos impactos disso nas 3 tributações principais que a gente tem hoje no Brasil: Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Bom, no Simples Nacional, para quem aí está no Simples Nacional, saiba que o regime de Simples Nacional ele vai ser mantido, ele não vai acabar. Então, por um lado, para quem essa opção tributária ela é vantajosa, pode dar uma respirada que ele vai continuar. Entretanto, você vai chegar à conclusão, aí vai ter que fazer uma análise, porque algumas empresas hoje que são optantes pelo Simples, não vai ser mais viável continuar no Simples Nacional. Por uma razão muito simples. As empresas que ficarem no Simples Nacional e optarem pelo pagamento por dentro, né, ou seja, não recolher o IBS e o CBS por fora, não vão conceder créditos para quem está comprando, nas mesmas proporções, né, ali dos 28%, por exemplo. Então, pensa comigo, se você vende para uma empresa, dificilmente essa empresa vai querer comprar de você, porque ela vai querer crédito. Essa é a nova matemática agora. A gente vai ter que comprar de quem nos gera crédito. Então, na nossa avaliação, e de muitos outros especialistas aí que a gente tem acompanhado no mercado, inclusive dos próprios, né, dos nossos, do pessoal ali das assembleias legislativas, eles têm essa preocupação, estão tentando, né, trabalhar essa questão. Pode ser que mude, mas no momento, empresas optantes pelo Simples não vai gerar crédito nas mesmas proporções de uma empresa que não opta pelo Simples. Então, o que a gente está enxergando é que muitas empresas vão ter que deixar de ser simples, senão você vai inviabilizar o seu negócio. Outro impacto aí nas empresas do Simples Nacional é que você vai ter mais burocracias para cumprir. Tipo, por exemplo, as suas notas fiscais vão ter que ser melhor detalhadas, né? Você vai ter que detalhar ali o tipo de operação, se é um produto, serviço, destino da venda. Você vai ter que, se você for fazer, por exemplo, vai ter que, por exemplo, destacar ali os repasses de IBS, CBS, né? E aí, como eu já citei, você pode ter dificuldade de fornecer para a empresa o regime normal. Então, assim, as empresas do Simples precisam de estudos, análises, até esse final de ano. Talvez você ainda no ano que vem não vai fazer tanta diferença ainda, mas aí tem que ser analisado. Mas as empresas optantes pelo Simples, pelo menos a partir de 2027, você vai ter que tomar uma decisão, né, do que fazer, né, e possivelmente
avaliar ir para o lucro real ou lucro presumido. Bom, das empresas do lucro presumido, a parte de impostos sobre renda, que é, no caso, imposto de renda e contribuição social, não vai ser afetada em nada. Então, vai continuar normal, do jeito que já é hoje. Então, o que vai mudar é a parte ali da sistemática, né, do PIS e da COFINS, que hoje, né, essa parte PIS, COFINS, ISS e ICMS, aí ela passa para o novo modelo de IBS e ICBS. Então, e já a partir de janeiro de 2027, né, já vão estar ali sujeitos à não cumulatividade desses dois impostos. E vai exigir aí um pouco mais, né, como eu já disse, controle detalhado das notas, fornecedores, para não perder crédito, né, ter um acompanhamento, só que isso também vai valer para a empresa de lucro real, né, então, tanto a empresa de lucro presumido quanto a empresa de lucro real, a parte de como calcula os impostos sobre a renda não mudam, e o impacto é somente na parte de PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS. E na parte de lucro real, trazendo aqui para vocês, conforme eu disse, também não afeta imposto de renda e contribuição social, vai continuar exigindo um controle maior, porque, assim, as empresas de lucro real hoje, já há uma exigência de que elas sejam organizadas. Porque uma empresa hoje que está no lucro real, que não consegue ter ali, né, notas fiscais, documentos adequados de todos os seus gastos, ela já não consegue utilizar esses créditos na apuração do lucro real. Então, as empresas de lucro real, elas já estão mais prontas para esse novo modelo da reforma tributária, porque já está na cultura delas a organização, né, de exigir documentos adequados. Então, eu vejo que para as empresas que estão no lucro real, o impacto vai ser muito pequeno em termos de burocracia. Vai haver um impacto aí na questão da tributação. E aí, por isso que as empresas de lucro real têm que começar também a estudar, avaliar. Por quê? Porque muitas delas têm benefícios fiscais, né, utilizam de algum benefício, e aí tem que fazer uma avaliação, porque esses benefícios vão acabar, e aí tem que, né, já tem que começar a entender, né, como que isso vai ficar. E eu trouxe um exemplo aqui, destaquei um exemplo aqui, o seguinte, só para vocês terem ideia, se uma nota de 50 mil de compra de um insumo que você fizer aí não for registrada corretamente, você perde nessa compra, aproximadamente aí 14 mil reais de crédito, de imposto que você vai poder abater na hora de você pagar aí o IBS e o CBS. Então, gente, hoje, já é assim no lucro real. Quando a gente fala constantemente com o nosso cliente, olha, se você deixa de pegar nota de um determinado gasto, esse gasto a gente não vai poder deduzir ele na apuração do seu imposto, então você vai estar deixando de deduzir ele 15% de imposto de renda, mais 9% de contribuição social. Enfim, só aí já é uma pancada que você deixa de aproveitar, né, de dedução ali no seu imposto. Agora vai ser multiplicado isso, porque além da apuração do imposto de renda e da contribuição social, que já aproveita esses créditos, nós vamos ter o IBS e o ICBS. E se a alíquota ficar mesmo em 28% para os dois, né, que a gente não sabe ainda se vai ser, mas fala-se na faixa de 25% a 28%, então vai fazer mais diferença ainda. Então, uma empresa desorganizada, é muito provável que ela vai perder todo o seu lucro com impostos. Essa é a realidade. E por que vai perder? Porque, assim, hoje a gente fica olhando aqui os nossos clientes, por exemplo, que fornecem para a indústria. São margens muito pequenas. A gente tem clientes que têm margem de 10%, de 12%. Aí tem uns melhorzinhos, 15%. E aqui a gente já está falando de
uma compra errada que eu fiz, um insumo, eu já perco ali 28%. Então, se não tiver muito cuidado, muita organização, a gente perde o lucro fácil, né? Só com essa questão aí, né, do descontrole do imposto. E aí, já caminhando aqui, né, para os pontos finais de reflexão que eu quero trazer, principalmente para os empresários que estão aqui com a gente, acompanhando, como que a gente vai proteger a margem dos nossos negócios daqui para frente, né, com a reforma tributária? Primeira coisa, revisar a precificação. Então, aquele preço, aquele modelo de precificação que você tem hoje vai mudar, porque a dinâmica do cálculo muda. E principalmente para empresas que têm tem muito custo com pessoas, que não têm crédito. Então, essas têm que ter uma atenção especial. Outro item que eu trouxe aqui como sugestão para a gente proteger nossas margens. Ajustar os contratos e as cláusulas de repasses, né, de tributos. Então, aquela questão, por exemplo, que eu citei, né, eu vou comprar de um fornecedor, mas eu não confio muito nele, ele tá lá sem certidão negativa, a certidão negativa dele não tem dia, será que ele vai pagar? Então, você vai lá e faz o repasse, né, diretamente para o fisco e paga para ele só a parte do serviço dele. E outra questão, né, que a gente vai ter que olhar, assim, atentamente para a gente proteger nossas margens é para o nosso fluxo de caixa e para esses novos prazos, né, de recolhimento. Porque o fluxo de caixa dos nossos negócios, ele vai ser afetado aqui de algumas formas. Porque eu posso ter aumento de carga tributária, isso é o mais provável, principalmente para as empresas de serviço, porque no caso das empresas de comércio e de indústria, onde eu tenho menos pessoas e eu tenho mais aquisição ali ou de mercadorias para revenda ou de insumos para fabricar, nesses casos eu tenho um pouco mais de crédito, enquanto que numa empresa de serviço, eu tenho ali eu tenho uma tributação maior, então isso vai impactar o meu fluxo de caixa, né? Ou seja, o que eu gerava de caixa, que é aquele dinheiro que sobra no final das contas mesmo ali na empresa, né, lá disponível, para eu reinvestir no negócio. Acho que eu apertei sem querer aqui no microfone, né? Por um Isso, instante. Edivaldo, agora a gente está te ouvindo. Tá, então, só refazendo a frase aqui, no caso do nosso fluxo de caixa, nós vamos ter impactos porque se eu tenho aumento de carga tributária, eu vou ter menos caixa disponível e eu tenho que avaliar, né? Porque o que acontece, gente? Às vezes a gente tem situações aqui que a gente tem o cliente ali gerando lucro, tendo resultado, mas aquele lucro não é suficiente para pagar investimentos e financiamentos que o cliente uma máquina que o cliente comprou, está lá pagando parcelado, o parcelamento de um imposto. Então, quando eu falo em aumento de carga tributária, eu estou falando de redução de lucro. Se eu vou reduzir o lucro da minha empresa, significa que o que vai ficar disponível no final das contas de caixa para eu pagar meus investimentos e financiamentos é menor. E aí, será que a minha conta vai fechar? Então, eu tenho que avaliar como é que vai desenhar isso, né, para ver como que isso vai ficar. E essa questão também aí dos recolhimentos, né, dos prazos de recolhimento, se o meu fornecedor não pagou o imposto, aí eu vou ter que pagar o meu, e aí o meu fornecedor não pagou, não vou aproveitar crédito, isso também vai impactar o nosso fluxo de caixa. Pode ser que um crédito que eu não aproveitei do meu fornecedor era o meu lucro. Então,
esses são os pontos que a gente tem que prestar muita atenção aí, né, agora nesse processo de organização para a reforma, nesse processo de transição. Bom, então, para manter a viabilidade aí dos nossos negócios, né, o que eu trouxe aqui de sugestão? É olhar mesmo os controles internos e, se for o caso, implementar novos controles. Todos vocês aqui já têm uma equipe, né, que está aí ajudando vocês, que já está apoiando. Muitos aqui já têm a Brás, que a gente tem muitos clientes aqui que a gente já está fazendo esse processo. Esses dias eu até falei com a Larissa que a reforma, ela, coincidentemente, ela veio de uma forma que ela veio diretamente mexendo no ponto que nós escolhemos focar há 2 anos atrás, que é a organização financeira dos nossos clientes. E nós, lá atrás, nós tomamos essa decisão porque nós tínhamos entendido que isso era estratégico, porque isso impactava na qualidade dos números contábeis que a gente entregava. E como aqui a gente não quer entregar apenas um balanço, uma demonstração de resultado, um DFC só para você ter, mas para que ela represente a realidade da sua empresa, a gente viu que a gente precisava entrar no financeiro das empresas, então a gente incorporou na Braskem a tecnologia que a gente já vinha desenvolvendo e começamos a trabalhar forte com isso. E aí, quando a gente chega agora, olhando para a reforma, a gente vê que a reforma é sobre isso, é sobre organização, é sobre controle. Então, é isso, direcionar aí o seu time para estudar isso, para entender isso, para buscar ajuda, né, para que tipo de processo eu preciso me organizar aqui dentro, eu preciso reestruturar para eu não perder nenhum crédito a partir da reforma tributária. Revisar também os processos contábeis e fiscais, né, e aí entra aqui em trabalho em conjunto, né, da sua contabilidade com a sua equipe aí da área fiscal, contábil e financeira. Esse processo ele tem que estar muito redondo. E treinar a equipe e investir em tecnologia. A gente precisa de tecnologia para rodar tudo isso, porque senão fica muito caro o processo para a gente, né? E o que eu tenho falado aqui muito com meus clientes é o seguinte: nosso trabalho aqui como gestor dos nossos negócios é fazer nosso negócio dar lucro, dar resultado. E para isso a gente precisa de olhar para tudo isso e falar, beleza, eu não tenho como mudar isso, né? É a nova realidade. Então, o que eu posso fazer para executar isso aqui da melhor forma possível, sem pagando a menor quantidade possível de impostos para que eu seja competitivo, né? Então, treinamento da equipe, tecnologia. Se você não utiliza sistema, tá no Excel vai ser muito difícil, essa é a realidade, tá? Tem que ter um sistema, gente. E olha que eu uso muito Excel, eu gosto muito de Excel. Excel é bom demais. Mas olha, a gente precisa de um sistema e já organizando e procurar uma empresa que está se atualizando aí do que está vindo de reforma. Então, são coisas básicas. Eu nem trouxe aqui coisas mais complexas. Eu trouxe, assim, o básico, o essencial, que você já pode começar a fazer com o que você tem. E, claro, né, contando aqui com o apoio, com a ajuda da Braskem para te ajudar. E aí eu trouxe aqui 3 ações imediatas para você sair daqui e já começar a trabalhar, né, em cima disso. Primeiro, mapear as suas operações impactadas, e aí você identificar aí todas as áreas do seu negócio que vão ser afetadas para a reforma. Então, gente, aqui eu escolhi alguns pontos, porque esse aqui não vai ser o único momento que eu vou ter com vocês, mas a reforma tributária ela é enorme, tem outros pontos. Tem a parte, por exemplo, eu não trouxe aqui os regimes especiais. Então, vai ter alguns segmentos que vão ser favorecidos com redução de base de cálculo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Segmento de educação, a base vai ser reduzida em 60%, né? E tem outros segmentos que vão ser favorecidos, tá? Reduzindo aí a base de cálculo. Então, a gente vai ter outros momentos aqui que eu vou trazer outros tópicos. E a gente também vai começar a trazer aqui alguns encontros focados em alguns segmentos, né? Para
para a gente falar um pouco mais direcionado. Eu não trouxe aqui hoje, por exemplo, a parte de bens imóveis. Gente, essa área vai ser muito impactada. Qual empresário aqui que não tem um imóvel? Que não tem um aluguel, né? E isso vai estar mudando muito. Se você tem, a partir de 3 imóveis, mais, eu acho que 275 mil de receita anual, você já vai ter que pagar IBS e CBS, então você tem que fazer um replanejamento. Será que eu tenho que abrir uma empresa? Porque na pessoa física, enfim, tem que estudar, tem que reavaliar. Nós vamos trazer aqui também um dos momentos só para falar disso. Então, tem muita coisa, gente. A reforma tributária é enorme. Então, uma primeira ação é começar a mapear isso, né? Fazer um diagnóstico. E lembrando que a Braskem pode ajudar nesse ponto aqui também. Avaliar sistemas de emissão de notas e RPs. E, olha, começa pela emissão de nota. Porque emitir uma nota errada, a partir da reforma, vai te gerar transtorno. Quem receber ela não vai querer receber se estiver errado, porque vai atrapalhar, né, a apuração de quem está recebendo, vai atrapalhar a apuração do seu imposto, vai te gerar, pode gerar problema de penalidades, né? Enfim, então começa revisando as notas fiscais, o formato de emissão de nota fiscal, vendo com o seu sistema como é que é isso, né? Aqui a gente já está atento com isso. Hoje a Braskem também emite notas fiscais para alguns clientes na nossa própria tecnologia, então a gente já está antenado, surgiram novos campos, a gente já está em processo aqui de ver como configura, enfim. E também os RPs de vocês, né? É claro que os principais RPs dos mercados, eles já estão aí se preparando, mas dependendo do RP que você tiver aí, do sistema que você utilizar, se você perceber que eles não estão muito antenados, não estão atualizando, não deixa para fazer isso quando acontecer a virada. Por quê? Porque senão vai ser dor de cabeça. E planejar, tá? Tudo que você for identificando de ações, né, que tem que ser feita, tem que desenvolver um plano de ação, tem que relacionar isso, né? O que tem que fazer, tarefa por tarefa, ação por ação, quem é o dono dessa tarefa, quem aí na sua empresa vai ser o responsável por isso, que depois você vai lá e vai pedir para te prestar conta. Vem cá, fulano, e isso? Como é que está isso? E prazo, né? Então, não esqueça de ter a ação escrita em algum controle, quem é o responsável por ela e qual o prazo, né, para você já começar a matar aí as pendências, né, que em relação à reforma tributária que você foi identificando. Pendências não, as ações, né, estratégias que você identificar e que precisam ser realizadas. Enfim, fechando, reforma, na minha visão, é igual a desafio, mas também oportunidades. Então, vai ter os dois. Para alguns vai ser oportunidade, gente. E aí, para quem for, aproveitar, né? E a preparação agora, com antecedência, vai te evitar prejuízos no futuro. Você não pode deixar acontecer para ver. Por isso que a gente quer trabalhar muito a consciência de vocês, nesse sentido, trazer aqui, né, muita entrega. Então, eu me esforcei aqui para, dentro desses tópicos, trazer tudo para vocês, dentro do que cabia nesse planejamento aqui que eu fiz para esse tempo, para você já começar a ter consciências de áreas, para daí a gente aprofundar, porque aqui foi só os tópicos, numa linguagem muito aqui para os empresários, e para suas equipes, né, que vai fazer isso acontecer aí para o seu time, aí a gente pode trabalhar outros modelos, então a gente já está aqui formatando, né, um curso para ajudar suas equipes, a implementação disso. Então, aí sim, a gente vai ali no detalhe, passar artigo por artigo, inciso por inciso, mostrando e tal. Aí vai ser algo mais profundo. Aqui é mais os tópicos relevantes para você, como gestor, direcionar. Então, é isso, preparar agora para evitar problemas lá na frente. E a gente está visualizando que esse compliance ele pode ser um diferencial competitivo, porque eu tenho certeza que muita gente não vai se organizar em tempo, tá? Porque é complexo, dá trabalho, e vocês sabem, tá todo mundo aí na correria, desafios para encontrar gente, pessoas,
para formar bons líderes. Então, você já tem outros desafios aí. Aí vem agora a reforma tributária, é mais um, mas isso pode ser um diferencial competitivo aí para o seu negócio. Deixa eu conectar aqui meu energia, que eu tinha esquecido, fora da energia, quase que caiu aqui a bateria. Bom, é isso. Vou compartilhar minha tela aqui e dar uns minutinhos aí. Eu falei que vocês podiam interagir comigo, né? Mas eu falo muito e eu acabei. Eu acho que eu nem respirei, nem dei tempo aí para vocês me fazerem perguntas, mas vamos utilizar aqui um pouco do tempo que a gente tem, mais aí uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, e aí eu estou aqui à disposição para esclarecer dúvidas de vocês. O que eu não souber responder agora, a gente anota e depois prepara um conteúdo bacana e traz aí para vocês. Temos Ô, aí, Edivaldo? levantou a mão. Ô, Edivaldo? Sim. Desculpa, é porque eu estou no carro. Uhum. Só queria colaborar com o que você explanou a respeito de uso, né, implantação de RP. Quem não possui um RP ou quer trocar o RP, tem que começar a ver agora, porque a implantação de um RP robusto, tá, ele demora de 4 a 6 meses. Tá? Então, o ideal é que comece a já procurar agora no mês de agosto, para quando chegar o início do ano que vem, o RP esteja em pleno funcionamento. Tá? E se alguém precisar de algum RP ou quiser trocar o RP, eu estou à disposição aqui. Nós somos uma empresa capixaba que é a DBM Sistemas, tá? Só para colaborar com o que você falou aí, tá bom? Bacana, Daniel. Daniel, eu já conheço ele de tempo aqui do ecossistema de Vitória, e ele é uma referência aí, gente. Então é isso, vamos usar esses momentos aqui para a gente, ajudar o outro. Então, depois, se alguém precisar do contato do Daniel, quiser trocar uma ideia com ele, só me falar, que a gente faz a ponte aí. E é isso aí, trocar sistema é doloroso. Aqui na Braskem, a gente já passou por algumas trocas que dá arrepios, né? Dá trabalho. E ainda mais num cenário onde está acontecendo, está mudando, né, o modelo tributário. Ainda mais no momento onde nós vamos ter 2 modelos em paralelo, gente. Durante até 2033, nós vamos ter 2 modelos aí rodando em paralelo. Então, pensa, se já é difícil dar conta de um, imagina de 2. Então, essa transição aí, ela vai dar um pouquinho de trabalho. Tem outra que eu vi aqui que levantou a mão, da Float. Quem da Float que está aí? A Fabiana? Sim, tudo bom? Ei, Fabiana, tudo ótimo. Tudo bem. Eu levantei a mão, só que, assim, muitas das dúvidas estão relacionadas diretamente a gente, então eu vou agendar e tratar direto com você, entendeu? Combinado, é isso aí. Tem situações, gente, que a gente vai ter que fazer um personalizado e mergulhar. E outra, botar no papel, fazer um desenho mesmo, um planejamento, olhando, a gente vai ter que entender quem são seus fornecedores, que você... enfim, entender tudo. E tem coisas que vai ter que rever, né? Para você desenhar ali e ver quais estratégias a gente vai adotar. No caso da Float, ela é uma cliente da Braskem, ela atende clientes multinacionais, então a gente vai precisar de dar uma atenção especial aí, Fabiana, mas depois realmente a gente conversa sobre isso. Mais alguém, gente, quer conversar? Depois, fiquem à vontade. Eu já quero, enquanto vocês estão pensando aí, se perguntam ou não, eu queria pedir para vocês, gente, a gentileza de preencher o nosso formulário de satisfação. Eu estou mandando aí para vocês, aqui no chat. Já pega agora, abre aí, quem está no celular, já ajuda a gente, preenche. Porque esse formulário, ele nos ajuda a entender alguns pontos para a gente ir melhorando e entregando aqui nos próximos conteúdos que vai fazer mais sentido para vocês. A gente faz uma pesquisa ali de horários para entender qual é o melhor horário, né?
Sim, Fabiana, a gente vai disponibilizar a gravação. Se a gente perceber que vocês não estão vindo porque está deixando para receber depois a gravação, a gente para de liberar a gravação. Mas, sim, foi gravado e a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? Então, mandei aí o formulário, o link da pesquisa, não deixe de responder a pesquisa para a gente. Pessoal, fique à vontade, mas também, se desejarem, se alguém quiser falar, anotar aí no chat também, tipo assim, olha, gostaria de conversar com vocês sobre o assunto, tipo a Fabiana fez, aí a Larissa já vai anotar, depois a gente faz contato e começamos a discutir com vocês. Se não for cliente da Braskem, pode mandar também, a gente conversa, vê como que a gente pode ajudar, como que a gente pode contribuir, fiquem à vontade. Bom, assim está muito fácil, né? Não tem pergunta, mas o que nós vamos fazer? Eu sei que vocês têm muitas dúvidas, né? Mandem para a gente, mandem nos nossos canais, mandem no nosso WhatsApp lá da Braskem, pode mandar para mim, manda uma mensagem, fala, Edival, olha, me interessei, vou precisar de ajuda, estou precisando de entender mais sobre isso, que aí a gente vai mapeando e nós vamos trabalhando aqui para chamando vocês e organizando para a gente atender vocês de uma forma mais personalizada. Bom, se ninguém quer fazer mais perguntas, a Larissa deixou aí, ó, no chat o contato da Braskem. Esse contato, ele é um WhatsApp também, então vocês podem chamar nele, que a gente vai estar atendendo vocês. É isso, então fico aqui Ô, Edival. Sim. Bom dia, Jadir está falando com Jadir. você. Deixa eu te falar, você falou assim, não tem uma definição que esse imposto ele vai ficar numa taxa de 28% e 28,5%. Como ele começa em 26 e vai até 33, como é que é esse crescimento gradativo desse imposto, de 26 a 33? Ele já começa com provável 28 ou como é que vai ser isso, essa transição? Tá, sobre a faixa do imposto, o que a gente tem ouvido, né, aí é que ele vai ser de 25% a 28%. Mas, olha, eu não apostaria em 25%, porque, né, já fizeram vários, já aumentaram muito lá os regimes especiais, e aí já se fala em 28%. Então, eu não tenho expectativa que venha menos que 28%. E como que vai iniciar essa transição? Por exemplo, a partir do ano que vem, vai se pagar 1%, só que esses 1%, do IBS e do CBS, só que esses 1% vai abater lá do que vocês já pagam no imposto normal. Então, é mais para exercitar o processo. Então, vai começar, eu vou anotar aqui, que aí para a próxima apresentação, eu já até trago melhor esses percentuais desse processo para compartilhar com vocês, mas o que eu sei dizer é que no ano que vem vai ser 1%, tá, Jadir? E esses 1% que você vai pagar de IBS e CBS, ele vai ser abatido no seu PIS e na sua COFINS, e se você não tiver PIS e COFINS a pagar, vai poder abater, né, em outros tributos, abater em outros tributos federais. Entendi. Beleza? Outra coisa, Edival, só uma dúvida. O tributo municipal e estadual já está definido que ele vai ser direcionado para a União ou ainda tem um trabalho, isso, o Congresso, alguém está trabalhando nisso para definir? Ou já está definido que os tributos, o IBS e o CBS estadual vai ser direcionado para a União, depois a União repassa para os municípios e estados? Vai ser assim, o CBS é para a União, e o IBS já vai para os municípios, para os estados e municípios. Então, vai ser separado. Por mais que... É porque agora, gente, uma coisa que eu esqueci de falar durante aqui a minha apresentação, é que não vai existir mais assim, serviço é X%, comércio é Y. Não vai mais existir diferença.
IBS e CBS é a mesma alíquota para bens e serviços, ou seja, se você vendeu, se você prestou serviço, a alíquota é a mesma, não tem mais diferenciação. Porém, uma parte é de CBS, que é para a União, que é a contribuição, é para a União, e a outra parte, que é o IBS, é o que vai ser distribuído entre os estados e municípios. Isso já está definido, tá? Ok. A forma que isso vai ser feito, né? A forma que isso vai... Isso eu não... aí eu não sei te dar mais detalhes aqui, mas isso já que o CBS vai para a União e o IBS vai para os estados e municípios, isso já está definido. A lei que instituiu o IBS e o CBS já instituiu, já fazendo essas definições. Ok. O Luciano, deixa eu ver aqui, Luciana Batista fez uma pergunta aqui, nota fiscal feita por um CNPJ e boleto em outro, o governo pode entender como uma nova receita, com certeza. Porque agora, gente, todo recebimento de vocês, ele tem que estar vinculado com o documento fiscal. E aí, se você tirou um boleto num CNPJ diferente, como é que você vai vincular? Não tem como. Então, vai ser problema. Aí, Luciana, se depois você quiser trocar uma ideia com a gente, para a gente entender melhor o seu cenário e ajudar, né, dar um caminho, ajudar um caminho para vocês. Ah, não, aí se for entre matriz e filial, não, tá bom? Sinto muito, não compreendo. Se for entre matriz e filial, não. Porque você pode fazer tudo centralizado na matriz, tá? Aí não tem problema, não. Somente se for CNPJs separados que não sejam de matriz e filial. Bom, pessoal, como não tem mais perguntas, então eu quero agradecer vocês por terem ficado até agora, por ter participado aqui com a gente. Ficamos à disposição e participem lá do nosso grupo do Braskem Connect, que a gente vai estar compartilhando lá mais conteúdo com vocês. Deixa eu, inclusive, colocar aqui para vocês o link do Braskem Connect, que é o grupo nosso de WhatsApp, onde a gente vai compartilhar, inclusive, essa gravação. Vou colocar aí para vocês. Muitos aqui já estão lá, mas eu também tenho muitos que não estão. Vou colocar aqui para vocês. Ó, mandei o link aí do nosso grupo de WhatsApp. Lá a gente vai estar compartilhando mais informações, a gravação dessa apresentação de hoje. E aí a gente vai estar marcando outros encontros com base nos feedbacks de vocês. A gente vai escolhendo aí os temas de reforma que vai fazer mais sentido. E também para os segmentos, né, que a gente já tem atendido com mais volume na Brás, que a gente vai também trazer aqui algo, e começar a trazer mais exemplos para vocês, simulações, né? A gente quer trazer algo mais nessa linha. E quando a gente mandar o convite para vocês, fiquem à vontade para convidar um amigo empresário que esteja precisando, que esteja desejando aprender sobre o assunto, ou um gestor, né, de algum negócio, fiquem à vontade, será bem-vindo a participação aqui com a gente. É isso, muito obrigado e tenha uma ótima quarta aí para todos vocês. Até mais.